Então vamos lá, gente. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino mestre, nosso modelo e guia, esteja conosco, que nosso Pai, acima de tudo, sempre esteja conosco, nos protegendo, nos guiando, permeando a nossa vida, para que possamos nós dar um seguimento mais de conformidade às leis do nosso Pai. Agradecemos a todas as oportunidades que nós temos tido, a oportunidade da encarnação, do trabalho, de morar numa cidade tão bonita, e que a tua paz e teu amor continue sempre em nossos corações. Gratidão. Gente, boa noite a todos que chegaram aí depois, que Boa é noite. meio dia, né? Boa noite, Maria. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, a Sandra, e não sei quem mais chegou, porque eu perdi aqui os olhos. Gente, o nosso tema de hoje é intitulado Ninguém Morre, é uma afirmativa. E a gente vai acompanhar o raciocínio do Emmanuel e fazermos algumas colocações, algumas reflexões em cima do texto que o Emmanuel vai preparar para a gente, que é uma poesia, né? Ele fala assim: ninguém morre. Não reclames da terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora de vez que o pranto fica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é orvalho de esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. É interessante essas palavras do Emmanuel para a gente. E não passou o slide, né, para vocês? Passou? Não passou, né? Pois é. Que coisa, né? Semana passada, o mesmo problema, né? E eu tive problema na aula de segunda também. Passou. Então, foi aquilo que eu li. Emmanuel, no finalzinho, ele fala: a morte é a própria vida numa nova edição. Mostrando para a gente que a antítese de morte não é vida, mas sim nascimento. Porque a gente, na qualidade de espíritas que somos, nós acreditamos que a vida nunca termina. A gente apenas muda de dimensão. Se a gente está encarnado e sobrevém a morte, né, a desagregação celular, que é a morte, a gente continua vivo, só que a gente continua vivo na dimensão espiritual. Esse tema, Ninguém Morre, né, em que a gente vai fazer algumas reflexões, é bastante interessante a gente pensar na dimensão que a gente vive. Nós moramos na dimensão material, que é uma dimensão que tem uma característica de impermanência. Nada aqui é eterno, pode ver, tudo aqui que a gente vive é passageiro. Então, uma das características da impermanência é a mudança constante, ou seja, nada permanece igual, tudo se transforma. Eu até botei essa imagem aqui para vocês, a gente vê que é a mesma paisagem, mas estão em estações diferentes. Então, a gente vai ter uma imagem na primavera, no outono, no inverno, enfim, no verão, em todas as estações. Então, mostrando que há uma transformação. A gente agora está saindo do outono, o outono vai, né, terminando paulatinamente para chegar o nosso inverno. Depois do inverno vem a primavera e vem o verão. Tudo é transformado. Nada aqui é eterno. Sofre transformações o tempo todo. Então, por essa transformação das coisas, há uma ausência de estabilidade. Então, por essa ausência de estabilidade, é que a gente vai ver que as coisas aqui são sempre, elas não são, nada aqui nem é eterno nem imutável, está sempre mudando constantemente, e é sempre impermanente, nunca nada aqui é eterno. E é claro que essa falta, essa mudança constante, essa ausência de estabilidade, ela vai gerar em nós um sofrimento, né? Porque como nada dura para sempre, a gente está sempre sofrendo perdas. Hoje mesmo a gente já sofreu, porque amanheceu e agora já anoiteceu. Está anoitecendo, né? Não, já anoiteceu, são 8 e tanto da noite. Então a gente perdeu o dia. Mas entenda, é temporário. Daqui a algumas horas, a gente vai ter amanhã novamente.
E nada aqui é eterno. Nem esse corpo que a gente tanto cuida às vezes, que a gente quer que seja eterno, um dia a gente tem que devolver ele para a dimensão material novamente. Então, é claro que essas perdas vão gerando em nós o quê? Sofrimentos, dores, não é mole. Né? Pelo menos dor vai. A gente vê que tudo aqui tem uma interdependência, porque tudo se transforma junto, está tudo ligado, uma coisa interfere na outra coisa. Ainda agora a gente falava do tempo, como o tempo interfere na gente. Há aqueles que adoram o verão, há aqueles que amam o inverno. Eu sou a que amo o inverno. E muitos aqui amam o verão, mas eu não amo o verão. Mas eu entendo que tem que ter essa transformação. Então, faz parte, né? E a impermanência, ela vai estar constantemente, além de provocar esse sofrimento, mas ela vai gerar em nós um processo de libertação. Porque se a gente, como a gente está sempre perdendo e está sempre ganhando, perdendo e ganhando, perdendo e ganhando, a gente vai ter que aprender uma coisa chamada desapego, tem que se desapegar das coisas. Tem que aprender a colocar a felicidade, descobrir ela dentro da gente, porque se a gente colocar a nossa felicidade em coisas ou em pessoas, quando as pessoas saírem da nossa vida, a nossa felicidade vai embora, quando a gente perder as coisas, a nossa felicidade vai embora. Então, ela vai ensinando a gente a se desapegar devagarinho das coisas da vida material. Não é fácil viver nessa dimensão material, não. Quando a gente tem muita consciência, a gente acaba sofrendo um pouco mais, mas quanto mais se sofre, também se ganha a oportunidade de fazer o quê? De se libertar. Mas se souber sofrer bem, se souber. Tem um sofrimento que é péssimo em nós, que é quando a gente sofre com revolta, que a gente não aceita, porque não pode, isso não devia ser assim, isso devia ser assado. Aí aquele sofrimento que a gente tem, cheio de revoltas no nosso coração. Mas então, as características desse mundo que a gente vive aqui é a característica de uma impermanência. A impermanência tem todas essas características aí. Né? O nosso mundo é impermanente. E a morte faz parte disso, que cada vez que a gente perde uma coisa, é como se alguma coisa ela morresse para a nossa vida. Mas o pior é quando a gente perde alguém que é muito próximo do nosso coração. Aí a gente tem que saber trabalhar isso direitinho, para a gente não converter isso num sofrimento, porque todo sofrimento, como diz Joana de Ângeles, se ele não for convertido em experiência, ele se transforma em masoquismo, e é verdade. Então a dor, ela precisa se transformar em experiência, porque senão ela se transforma em masoquismo. Então vamos lá. Vamos lá, a poesia do Emmanuel, né, um texto maravilhoso. Não reclames da terra os seres que partiram. Ou seja, para não reclamar, a gente tem que dar o primeiro passo, que é a aceitação da partida. A morte, para a gente, não é o fim de tudo. E aí eu botei essas duas figuras aí para a gente lembrar que Kardec acabou com a morte, né? Acabou de vez com a morte, porque ele mostrou que a gente continua vivendo, as comunicações dos espíritos, elas se tornaram um fato na nossa vida, que deu base a uma teoria de que é verdade que a morte não existe. Então, Kardec, cientificamente, de uma forma científica, provou que a gente continua vivo, e Chico Xavier trouxe muitas mensagens para muita gente que perdeu filhos, o pai, a mãe, ou alguém muito querido, um marido, uma esposa, enfim, alguém muito ligado ao seu coração. Chico Xavier, na sua mediunidade, muito bem empregada, muito bem usada, que é um verdadeiro exemplo para todos nós, trouxe, através dela, né? Ele trouxe muitas comunicações espirituais, consolando os corações daqueles que achavam que a morte era o fim de tudo. Então, a gente tem tem muitos conhecimentos, a gente tem muitos esclarecimentos de que a morte não existe. Então, eu acredito profundamente que a gente tem mais facilidade de trabalhar a aceitação diante da partida de alguém que a gente gosta muito. Claro que não significa que o nosso coração vai virar um iceberg, não é isso? A gente vai sentir saudade, a gente vai chorar, porque a gente queria aquela pessoa nessa dimensão aqui, onde a gente pudesse botar a mão, sentir de uma forma mais ostensiva.
Mas o bom é saber que continua vivendo e que um dia a gente vai poder encontrar. Isso é bom demais, né? Isso é um consolo e tanto para os nossos corações, né? Ameniza a nossa dor. Então, a gente precisa ter aceitação diante das perdas, não só as perdas, né, através da morte, mas as outras perdas que eu falei para vocês que a gente sofre todos os dias. Olha a planta que volta na semente a morrer. E é verdade. Já imaginou se a semente nunca quisesse deixar de ser semente? Nós íamos ter a plantinha? Não ia ter. Então, a gente precisa trabalhar com essa condição, né? É preciso que haja perdas para que haja ganhos, para que nós possamos ter outras coisas. Então, a vida é assim. É perdas e ganhos são transformações, aquela transformação da impermanência, né? Essa transformação, quando a semente deixa de ser semente, ela abre mão de ser semente, ela vai se converter numa planta. E quanta coisa pode oferecer uma planta? A planta pode trazer para nós flores que vão embelezar e performar os nossos dias, ou a planta pode nos trazer alimentação. Então, olha quanta conversão importante, né, através daquilo que a gente chama de morte, né? Você deixa de ser, você morre para semente para nascer planta. Então, essa renovação, essa parte da poesia do Emmanuel vai estar falando da renovação e ciclo da vida. A morte é apenas uma transformação, um renascimento em outra forma. A gente larga um corpo para trás, um corpo físico, uma dimensão material, e continua vivendo. Foi o que eu disse para vocês. A antítese da morte não é a vida, ou a antítese da vida não é a morte, mas sim o nascimento. Tudo que nasce está fadado a um dia morrer. Porque nasce, se desenvolve, cresce, amadurece e depois morre. É assim. É ciclo, a vida é cíclica, e tudo é cíclico. Pode falar, Elisa? É nascer, morrer e renascer, né? Hum, Né? muito Tá bem lá, lembrado. lá Muito bem no, lembrado. tá lá no Dome do Kardec, né? Do Kardec. Muito bem lembrado mesmo. É um ciclo, né? Enquanto a gente não sai da reencarnação, a gente está dentro desse ciclo, né? Nascer, como é que você falou? Renascer, né? Morrer e renascer. Morrer e renascer. Né? Nascer, morrer e renascer, isso aí. A gente nasce, a gente morre um dia, e depois a gente renasce de novo, é a reencarnação. Né? É como a semente, né? Mesmo, né? Ela morre ali antes de ser semeada, né? Ela está como que morta, né? E aí ela renasce, né? E aí no fruto ela revive, não é isso? É isso daí. Ela se transforma na planta, né? E no fruto ela vai reviver, é isso aí. Que bom, o fruto, além de nos fornecer alimentação, ele vai deixar as sementes que vão dar a oportunidade do renascer, né? Olha que bonito que é o ciclo da vida, né? Ensina muitas coisas, é preciso se desapegar de uma condição para poder renascer para outra. Então, pode falar, Elisa, desculpa. Não, é como a lei daquele francês, né? Que na vida nada se perde, tudo se transforma, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Esqueci o nome dele agora. Lavoisier. Isso. É isso aí, né? Beleza. Mas isso filosoficamente dá pano para manga também, né, gente? Porque significa que a gente tem que abandonar o homem velho para que o homem novo possa nascer dentro de nós e novas oportunidades possam também nascer dentro da gente. Né? Também isso dá filosofia, né? Isso também dá. E aí a pergunta, estou preparado ou preparada para assumir essa nova forma da vida? Será que eu estou preparada para morrer e ir para outra dimensão? Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu penso, se hoje for meu último dia daqui, será que eu estou o último dia aqui na Terra, né? Quando a gente acorda, a gente ganhou mais uma oportunidade, mas pode ser aquele último dia de oportunidade. Será que eu estou preparada para morrer? Eu sempre me faço essa pergunta de manhã, quando eu acordo. Eu vejo a oportunidade da vida e me pergunto, eu estou preparada para deixar isso tudo para trás e seguir? A gente, às vezes, não consegue nem abrir mão de uma opinião, né? Quanto mais abrir mão de uma vida. Então, vamos lá, vamos filosofar. Emmanuel continua, chora
de vez que o pranto purifica a visão. Isso me fez lembrar a passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que eu botei ali a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, consolando uma pessoa, uma mulher que sofre, quando ele, na bem-aventurança, quando ele abre lá o Sermão do Monte, ele fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, bem-aventurados que choram, que serão consolados. Claro que na vida todos nós seremos consolados, porque o Pai nunca vai deixar de tentar enxugar um pranto nosso. Mas a pergunta que eu sempre fiz é, todos nós, quando estamos chorando, nós somos bem-aventurados? Porque se a gente não tiver na dor a aceitação, como a gente vai ser um bem-aventurado? Porque a gente está preso a remorsos, né? A situação, a revoltas, melhor dizendo, desculpa a colocação errada, né? A revolta, e como eu vou ser uma bem-aventurada se eu estou me revoltando diante da dor, e não aproveitando ela como a educadora, como aquele instrumento que vai me transformar, que vai me ajudar a ver novos panoramas. Então, o Emmanuel fala da purificação pelo sofrimento. O choro é visto como um processo necessário para limpar a alma e permitir uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. Porém, como tem sido o meu pranto de aceitação ou de revolta diante daquilo que eu estou perdendo? Porque se é de revolta, eu não aprendi nada, eu estou brigando com Deus, eu estou pedindo contas a Ele, satisfação, por que Ele me tirou aquilo que era importante para mim? E não aceitando que se Ele tirou é porque era importante para mim passar por essa perda, por essa renovação. Era um momento de renovação, de oportunidade de renovar. Então, a função da dor é converter-se em experiência de Joana de Ângeles, senão ela vira masoquismo. Mas será que diante da dor eu estou tentando? É uma pergunta. No entanto, ele disse, continua agindo para o bem, ou seja, não fica revoltado não, né? Diante da perda, busca motivação, segue em frente, continue altivo, continue tentando trabalhar no bem, caiu porque não suportou as tentações, os vícios foram maiores e venceram, a dor foi maior e ao invés de se converter em aceitação, ela caiu na revolta, beleza, já enxerguei, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É hora de tentar fazer uma aceitação diante daquilo ali. É difícil, mas não é impossível. Então, vamos prosseguir dentro do bem, dentro de tudo que for possível vivenciar no bem naquele instante. Né? Continue otimista, continue olhando para frente, fazendo tudo que você for capaz de poder fazer na sua vida. É difícil, né? Outros precisam de nós para seguir. Eu coloquei isso aqui porque, às vezes, quando a gente perde alguém na nossa vida, a gente desiste do bem, a gente desiste da vida, a gente quer morrer também. Mas veja, se a gente ficou vivo, é porque se a gente ficou vivo no sentido de ficar nessa dimensão, né, porque vivo a gente sempre vai estar, mas se a gente continua aqui, é porque a gente ainda tem algo para fazer pelos outros. Outras pessoas precisam de nós para dar seguimento à vida deles. Então, que a gente possa se armar de forças, de fé e de coragem para seguir para frente, sempre agindo no bem. Agir no bem é aceitar a vida como ela está e seguir em frente, fazendo sempre o melhor que tiver ao alcance de cada um de nós. Isso aqui eu achei lindo. Lágrimas sem revolta é orvalho de esperança. E é interessante que o fenômeno do orvalho da manhã, né, ele não só ele tem a função de umidificar o solo, mas que aquele pequeno orvalho também, ele vai servir para matar a sede dos insetos, de alguns pequenos pássaros, né, de pequenos animais, que precisam daquele orvalho para poder dessedentar-se, né? Bem como o orvalho também serve para eliminar das plantas o gás carbônico que foi absorvido por elas durante toda a noite. Então, que as nossas lágrimas sirvam para isso, para nos desintoxicar, né, que é como a planta que
o orvalho tem a função de limpar o gás carbônico que ela absorveu durante a noite, então, que o pranto nos ajude a limpar as impurezas que estão dentro de nós, mas que o pranto também, as nossas lágrimas, elas possam ajudar para dessedentar, para ajudar aqueles que vêm no caminho, às vezes na retaguarda, que precisam, né, dessas lágrimas para se sentirem estimulados a prosseguirem nas asperezas de suas provas, ou no deserto de suas provações. Então, é que as nossas lágrimas sejam sempre sem a revolta, para elas serem semelhantes a esse orvalho que o Emmanuel usou ali, né, que vai trazer para dentro de nós a esperança e a renovação em novos dias na nossa vida. Temos que prosseguir, principalmente se quem foi alguém que muito nos ama, não vai querer ver a gente entristecido, acabado, arrasado. Né? Imagina, se eu partisse, eu não ia querer ver uma alma que eu tanto amo aqui na Terra sofrendo indefinidamente. Eu ia me sentir muito culpada, porque eu não consegui passar nada de bom para essa pessoa. Eu ia me sentir assim. Então, eu acredito que o outro talvez se sinta de forma semelhante. Então, é hora de eu me refazer e seguir em frente. Então, vamos chegar no final. Vocês podem comentar quando vocês quiserem, tá? A morte é a própria vida numa nova edição. Que bacana, né? Você está numa nova edição. E nessa nossa nova edição, porque a morte vai ser um dia para nós uma nova edição da nossa própria vida, a gente tem que perguntar, antes dela chegar, é o que eu estou levando para essa nova etapa da minha vida. O que eu estou levando para ser uma nova edição, para fazer uma nova edição? Eu tenho bagagem para fazer uma nova edição, uma edição mais bonita, uma capa mais bonita, as folhas mais suaves, com paisagens, com desenhos, né? Brincando, metaforicamente falando. Mas eu estou levando bastante coisa para colorir essa nova edição, para fazer ela ser mais bonita do que foi a primeira edição? Será que eu vou poder repaginar a minha vida? Ou o que eu estou levando tá difícil, né? Por isso que de manhã eu penso, ai meu Deus, se hoje morrer, será que eu vou saber morrer com dignidade? Será que eu vou estar levando alguma coisa, pelo menos? Eu estou realmente, eu estou sendo uma pessoa um pouco melhor do que eu fui nos outros momentos, nas minhas outras vidas, ou até em algum momento dessa minha própria vida? Eu sempre faço essa pergunta de manhã, quando eu vejo que eu tive a oportunidade de começar uma nova etapa, e não sei se até logo, eu penso assim, até logo mais eu vou estar aqui, ou eu já passei para outra dimensão, porque a gente não vem, né, com uma etiqueta, com um prazo de validade, dia tal, do mês tal, do ano tal, na hora tal, Enito, está indo embora. Não, a gente não vem com isso. Eu sempre fico pensando, será que eu melhorei pelo menos um pouco? Né? Meu esforço tem sido produtivo? Então, a morte é a continuidade, ela não é o fim, mas sim uma nova etapa da nossa existência, e a gente sabe isso muito bem pelas obras do Allan Kardec e as obras do Chico Xavier, que são verdadeiras pérolas de luz na nossa vida, né, que a gente não pode esquecer delas. Como historinha de hoje, eu vou usar a mitologia egípcia. Não é uma história, né, propriamente, mas é algo para a gente refletir sobre a morte. Dizem que a deusa Amate era representada pelos egípcios como a aparência de uma jovem mulher com uma pena de avestruz na cabeça, tá vendo? Ela tem uma pena de avestruz aqui, ó, na cabeça dela, não sei se dá para ver aqui pelo mouse, tá vendo? Uma pena de avestruz. E segundo a mitologia egípcia, Amate era filha de Ra, o deus do sol, e esposa de Tote, o deus da escrita e da sabedoria. E ela simbolizava a justiça e a verdade. E em sua balança, porque ela tinha uma balança, o coração do morto era pesado perante o tribunal do deus Osíris, que era o deus da morte. Então havia uma balança, de um lado havia a pena da deusa Mate, e do outro lado era colocado o coração do homem que acabara de morrer. Então tinha todas umas regras lá do pós-morte. Se o coração do morto pesasse muito mais que a pena dessa deusa, ele seria condenado a mais pesada pena que existia,
que era ser entregue para Amite, que era uma deusa representada por animais perigosos da África, como crocodilo, leão, hipopótamo, e que devoraria o coração dele e o morto desapareceria para sempre. Então, porque se o coração pesasse mais, significava para esse juízo aí, para esse julgamento, e que esse homem que havia cometido muitos erros, muitas infrações, porque o coração representava a consciência. Então, representava que a consciência dele estava muito pesada. Então, se o coração dele, né, diante da pena, o coração pesasse mais do que a pena, a consciência dele estava maculada e ele tinha por pena, né, ser devorada por esses animais, por essa deusa aí que mandava os animais devorá-lo. E aí eu penso, qual é o peso do nosso coração? Será que o nosso coração está mais pesado do que essa pena? O que eu tenho levado no meu dia a dia? O que eu tenho tentado fazer para me transformar? Né? Será que na hora da morte, quando o meu coração, a minha consciência for colocada nessa balança, o que vai estar mais pesado? Né? A pena ou o meu coração? Né? Então, que a gente possa levar essa pequena história da mitologia para a gente pensar como está a nossa consciência, pesada ou mais leve do que a pena da deusa Mate, né? E aí eu coloquei de novo essa imagem representando Jesus conduzindo nós, essas ovelhinhas, que nós ainda somos muito ovelhinha desgarrada, né? Mas eu espero que em breve a gente esteja nesse rebanho aí, seguindo Jesus, que nos foi ofertado como modelo e guia, é o único que a gente pode copiar e se permitir ser conduzido por ele. Porque o resto são todos ídolos de pés de barros que a gente cria e acaba se colocando numa enrascada. Então, gente, era isso que eu tinha para conversar essa noite um pouquinho com vocês. Espero que tenha sido uma conversa agradável. Ainda temos uns minutinhos. O que vocês quiserem fazer de colocação, fiquem à vontade. Senão a gente acaba. A história é linda, não conhecia essa não. A Luciliana Galvão, que é uma professora para Acrópole, ela fala muito dessa história, mas ela fala com um enredo todo muito legal, né, mostrando que o nosso coração, que representa a nossa consciência, vai ser colocado no fim da vida numa balança. E aí a gente... Eu ouço bastante as palestras dela, mas ainda não tinha ouvido ela falar sobre essa história, não. Mas em breve você vai ouvir. Ela fala muito. Né? Porque com das estações que ela fala, o ciclo da vida, sim. Eu achei que desse eu assisti, eu achei lindo. Aí, muito parecido com o que você mostrou hoje, né? Esse eu não assisti, não. Eu não assisto todos, né? Como eu acredito que nem todos vocês também conseguem, né? Porque a vida é corrida, né? Sim. Mas de 2x8, quando eu posso, eu dou uma pescadinha lá. Eu ouço um pouquinho ela, que ela tem uma forma muito fácil de ensinar filosofia, né? Resgatou muita coisa da filosofia para nós, né? Sim. Ela consegue usar um linguajar fácil para a gente entender uma coisa que é difícil, que é filosofia, né? De fácil entendimento. Sempre que eu posso também, eu ouço algumas palestras dela. Eu gosto muito dela. Eu também. Muito bom, né? Muito boa. Gente, então, muito obrigada Maria, obrigada a todos pela participação. Que a nossa semana seja toda permeada pela paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada a todos, um beijo no coração de todos vocês, tá, gente? Boa semana, muita paz, muita luz, gente. Obrigada.